No dia 19 de maio de 1925, estava nascendo uma das mais importantes figuras defensoras do nacionalismo negro, Malcolm X. É sobre a vida dessa importante personalidade que o Vogalizando a História de hoje vai falar. Malcolm X não nasceu Malcolm X. Ele nasceu Malcolm Little, em Omaha, no Nebraska, em 1925. O pai dele era um pastor batista e fazia pregações em favor da causa negra, defendendo que eles deveriam voltar para a África, onde finalmente estariam em paz em sua terra. Quando a mãe de Malcolm estava grávida dele, a casa da família foi atacada por supremacistas brancos, e com medo, a família se mudou. Isso não ajudou muito, porque eles ainda eram pessoas negras vivendo em um país e em uma época extremamente racistas. A casa onde a família morava foi queimada e o pai dele morreu quando ele tinha 6 anos. Essa morte nunca teve uma explicação satisfatória, porque a causa foi dada como suicídio, e embora ele nunca houvesse apresentado um comportamento suicida, e foi jogado na linha de um bonde, com um ferimento na cabeça. As suspeitas é de que ele foi espancado e depois jogado ali para morrer. A mãe do Malcolm nunca se recuperou disso e teve dificuldade para criar os seus 8 filhos, sofrendo com a falta de grana e sendo internada em uma instituição para doentes mentais. Só uma informação a mais. A avó do Malcolm engravidou da mãe dele depois de ser estuprada por um homem branco que nunca foi condenado pelo seu crime. Anos mais tarde, Malcolm chegou a declarar que se teve uma família que foi destruída pelo Estado, foi a dele. A família foi totalmente separada e Malcolm passou a viver em lares adotivos. Em um deles, uma mulher branca o criou. E segundo o próprio Malcolm, ela o amava da mesma maneira que amava os seus animais de estimação. Durante a infância ele frequentou a escola e suas notas eram boas. Contudo, ele ainda era um menino negro, o que levou seu professor a o desencorajar a seguir o seu sonho de ser advogado. Porque naquele país e naquela época, uma pessoa negra jamais conseguiria esse prestígio. Com 15 anos ele buscou seguir o próprio caminho. Trabalhou no trem que ia para Nova York e na cidade grande ele caiu na vida. Ele gostava das noites, dos bares e das festas do Harlem. O apelido dele era Red, por causa da cor avermelhada dos cabelos, de tanto produto químico que ele colocou para tentar deixar eles mais lisos. Ele se envolveu com mulheres brancas, coisa que ele iria criticar anos depois, e também com jogo, roubo e tráfico de drogas. Ele depois se desentendeu com um peixe maior do que ele, fugiu, montou seu próprio grupo, mas não foi muito longe. Foi preso por roubo e condenado a 10 anos de prisão. Mas não ficou preso esse tempo todo, só de 1946 a 1952, e esse período preso foi fundamental para ele. Foi lá, em contato com um outro preso, que ele viu falar pela primeira vez na Nação do Islã e no seu líder, Elijah Muhammad. A Nação do Islã era um grupo político e religioso que já existia desde a década de 1930 e buscava conscientizar a população negra de sua própria existência e também dos seus direitos. O grupo mesclava as práticas islâmicas com o nacionalismo negro, fazendo Malcolm adotar um discurso de orgulho da própria cor e de ser quem é. Ele abandonou os seus vícios, a linguagem das ruas e deixou de alisar os seus cabelos. Malcolm se tornou um grande estudioso e participou de debates de cunho religioso e também racial. Quando finalmente sai da prisão, conhece o Elijah Muhammad e começa a trabalhar com o grupo. E foi justamente nas décadas de 1950 e 1960 que aconteceram os movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Foi em 1954 que uma menina negra passou a estudar numa escola que até então era só para brancos. Foi em 1955 que uma mulher negra se recusou a dar o seu lugar no ônibus para um homem branco. Esses atos chocaram a sociedade americana na época e uma forte repressão aos negros aconteceu. Havia estabelecimentos em que uma pessoa negra não podia entrar, por exemplo. O Malcolm passou então a discursar nas reuniões de grupo da Nação do Islã e o cara demonstrou uma habilidade comunicativa impressionante, tocando na ferida da questão dos negros nos Estados Unidos. Uma das falas mais famosas dele dizia que eles não eram afro-americanos, mas sim que eles eram afro que estavam na América. O próprio pai dele, anos atrás, já dizia que a América tinha virado as costas para os negros. Essas falas geraram polêmica e ele foi acusado de ser racista e extremista. Ele sempre rebateu essas acusações e lembrou das várias vezes em que os brancos oprimiram os negros, dizendo que os negros deveriam se defender de todas as maneiras possíveis, nem que para isso eles precisassem pegar em armas. Entre suas ideias, ele defendeu que os negros não deveriam ter esperança de que os brancos iriam abrir mão de seus privilégios
privilégios em busca da igualdade. A solução seria uma sociedade separada para negros e brancos. Uma vez, durante um discurso, ele fez uma comparação entre os escravos que viviam na casa com os seus senhores e os escravos que trabalhavam no campo. Enquanto o escravo da casa se alimentava bem, se vestia bem e dormia bem, o escravo do campo sofria com abusos físicos, se alimentava das sobras e era obrigado a trabalhar exaustivamente. O escravo da casa amava o seu senhor, enquanto o escravo do campo o odiava. Quando o senhor ficava doente, o escravo da casa rezava para ele ficar bom, enquanto o escravo do campo rezava para ele morrer. Se a casa pegasse fogo, o escravo da casa buscava água para tentar apagar, enquanto o escravo do campo torcia para um vento bater e a casa pegar fogo mais rápido ainda. Ele se considerava um escravo do campo e defendia que ainda existiam esses dois tipos de negro nos Estados Unidos: os que buscavam compactuar com as causas brancas e os que queriam combatê-las. E ele também não achava que deveria esperar pelo momento certo para melhorar a qualidade de vida. Ele achava que esse momento deveria ser agora. Essa melhora não viria só para as futuras gerações. Tinha que ser já. Não era incomum ele chamar os homens brancos de demônios e dizer que todos os problemas da sociedade negra vinham dos brancos. Várias vezes o Malcolm fez discursos falando do orgulho que ele sentia em ser negro. Se tornou comum a crítica política norte-americana e ele uma vez chegou a dizer que democracia era hipocrisia. O pensamento dele já não ia de encontro ao pensamento do Martin Luther King, uma outra figura em ascensão na época. Os dois teceram críticas um ao outro, principalmente da parte do Malcolm, que achava que a harmonia entre brancos e negros não seria possível. Malcolm viajou por quase todo o país, fundando mesquitas e fazendo seus discursos. E nesse período a nação do Islã passou de 500 para quase 30 mil membros, e muitos atribuíram as falas do Malcolm X como motivo para esse aumento. O certo é Malcolm X ou Malcolm X? Não sei se tem um certo, né? Acho que se tu é brasileiro pode falar Malcolm X. Pô, tô falando Malcolm X desde o começo. Só que aí problemas dentro do grupo começaram a acontecer. Outros nomes dentro da nação do Islã acusavam Malcolm X de utilizar o grupo para se autopromover, não gostando dos holofotes estarem todos em cima dele. Agora tu vai ficar misturando? Eu falei X? Só o X. E ele realmente se tornou uma figura conhecida. Estava aparecendo na televisão, deu entrevistas, tinham manchetes no jornal sobre ele e as pessoas o reconheciam na rua. Ele chamou tanta atenção que até o FBI começou a ficar de olho no cara, vigiando cada passo dele. Só que a nação do Islã não estava livre da hipocrisia. O grupo não era reconhecido por outros grupos islâmicos tradicionais, que pregavam harmonia entre as raças e só reconheciam um profeta, Maomé. Sempre se viu Malcolm falar do líder da nação do Islã, o Elijah Muhammad, que ele o ensinou tudo. Só que se viu depois que o Elijah Muhammad não era lá um bom exemplo. Ele teve filhos com as suas secretárias da época que eram adolescentes e não reconheceu a paternidade dessas crianças. Até porque ele era casado. Sem falar que uma grana rolava por baixo dos panos. Insatisfeito com essas polêmicas, chegou o momento que mudaria tudo, que foi o assassinato de John Kennedy. Ele era um presidente popular e a morte dele chocou o país. Só que o Malcolm deu uma declaração pública, onde ele disse que foi mal compreendido, dizendo que as galinhas sempre voltam para casa. Uma expressão americana que quer dizer mais ou menos, tu vai colher o que tu plantar, ou tudo que vai e volta. Depois dessa declaração, o grupo condenou ele a passar 90 dias sem poder falar em público. Mas aí se percebeu o descontentamento do cara e ele rompeu com a nação do Islã. Começa então uma fase nova da vida do Malcolm. Em 1963 ele faz a sua peregrinação a Meca, a cidade sagrada dos islâmicos, e aproveita para conhecer um pouco da África também. Lá ele se converte ao islamismo sunita e volta com um novo nome, Al-Hajj Malik Al-Shabazz. No seu retorno se viu também que ele estava com um novo pensamento, um mais moderado. Ele falou que enquanto esteve em Meca, conviveu de igual para igual com homens brancos, cabelos loiros e olhos azuis. Fundou a Organização para a Unidade Afro-Americana e deu início a uma pregação mais harmoniosa, defendendo a convivência com os brancos desde que eles também estivessem dispostos a colaborar com o fim do racismo. Mas o cara já tinha colecionado inimigos. A esposa dele já vinha recebendo ligações suspeitas e a casa deles foi incendiada. Lembrando que quando era criança, também botaram fogo na casa do cara. Publicamente ele acusou a nação do Islã, que se defendeu dizendo que Malcolm colocou fogo na própria casa para chamar a atenção. Ele já vinha dizendo que não viveria muito tempo e se reconhecia como inimigo de muita gente. Até que no dia 21 de fevereiro de 1965, assim que subiu no palco para uma pregação no auditório
no Harlem, uma confusão começa no auditório, seus seguranças vão até lá para tentar apartar, alguns homens se aproveitam disso e atiram em Malcolm em cima do palco. Na plateia estavam sua mulher e 2 filhas. O cara levou 13 tiros enquanto tentava pedir para a galera se acalmar. Ele foi encaminhado ao hospital, mas já chegou lá morto, aos 39 anos de idade. Rapidamente se suspeitou da Nação do Islã e 3 membros foram presos. 2 deles depois conseguiram álibis e foram soltos. Apesar deles serem membros da Nação do Islã, a organização nunca foi acusada de ser a mandante do crime. Há quem defenda que o Departamento de Polícia de Nova York, que estava sempre de olho no Malcolm, sabia que um atentado contra ele poderia acontecer, mas que não fez nada para evitar. Talvez até tenha facilitado. O Malcolm não gostava de revistar as pessoas na entrada das suas pregações e também pediu que os seus seguranças não usassem armas. Apesar dos discursos inflamados e muitas vezes ser associado à violência, depois de convertido ao Islã, Malcolm nunca mais foi violento. E não existe nenhum registro de um atentado violento a mando dele. As suas falas depois vieram a influenciar a criação dos Panteras Negras e ele é um dos mais importantes nomes do ativismo negro da história dos Estados Unidos. Com certeza, a gente não vai conseguir abordar todas as informações sobre a vida do Malcolm X em um só vídeo, mas tu podes comentar o que a gente deixou de falar nos comentários aqui embaixo. Pra quem quiser saber mais, tem uma autobiografia dele que é bem famosa, e a gente também recomenda o filme Malcolm X de 1992, dirigido pelo Spike Lee. Quem entrou no papel principal é o Denzel Washington, uma atuação sensacional. Vale a pena conferir. A propósito, o X não faz parte do sobrenome dele. Malcolm abdicou do seu sobrenome, alegando que esse nunca foi o sobrenome da sua família. O sobrenome da família dele ficou lá na África, quando eles foram arrancados do continente. E o sobrenome Little, que a família passou a usar, na verdade era o sobrenome dos seus senhores. X significa incógnito, o não saber. Malcolm não sabia o seu sobrenome de verdade e passou a usar incógnita para se referir a ele. O que não é uma incógnita nem um mistério é que a luta contra o racismo continua. Para qualquer pessoa que é contra qualquer tipo de opressão, seja o racismo, homofobia ou qualquer outro, o Vogalizando a História é o canal certo para ti. Que outro canal dentro do YouTube que tem como slogan "Vamos se amar"? Eu te digo, nenhum, só o Vogalizando faz isso. Então aqui é o lugar para todos nós. Sinta-se bem-vindo e se quiser, confere a gente também nas nossas redes sociais. Caso tu queiras, pode assinar um plano mensal nosso lá no PicPay, como fizeram nossos amigos Vitor e Christian. Um beijo, vamos se amar.